A gente já falou muito aqui sobre a reforma da Previdência, analisando, né, as questões mais técnicas com uma convidada aqui, o professor Vila também falou sobre a reforma da Previdência. Agora a gente discute a questão política da Previdência, porque gentilmente nos atende o deputado federal Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo na Câmara. Deputado, bom dia, muito obrigado pela atenção, pela gentileza de nos atender aqui nesse sábado de carnaval. Um abraço. Muito bom dia aí, Thiago, bom dia a todos os ouvintes e quem está nos vendo aí pela internet aí da Jovem Pan. É isso. Deputado, de que forma o senhor acha que a articulação do governo precisa melhorar para dar início à discussão da reforma da Previdência no Congresso Nacional? Porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não instalou nem mesmo a CCJ, que é o início dessa discussão. De que forma que o senhor está trabalhando, mesmo no carnaval, as articulações continuam, as articulações não param, de que forma o senhor está trabalhando isso? Bom, primeiro a gente tem que entender que a PEC da nova Previdência foi apresentada há pouco mais de uma semana, né? O presidente fez um gesto muito corajoso e é um gesto também bastante inteligente, porque ele é quem tem o capital político suficiente para levar adiante uma reforma que vai ser tão estruturante, tão impactante para toda a população, e ele veio pessoalmente entregar. Foi bastante interessante também perceber que o presidente do Senado Federal estava presente. Ele não precisava, uma vez que a PEC só chegará ao Senado Federal na sequência, né, depois de passar pela Câmara em 2 turnos, no plenário, né, após ter passado por uma comissão especial e iniciando pela CCJ na admissibilidade. Então, a gente já verificou daí desse gesto do presidente da República e dos 2 presidentes, né, das 2 casas, né, de receber o documento. Depois nós vimos também uma primeira reunião do presidente da República com os líderes, que foi feito agora na terça-feira, às 18 horas, no Palácio da Alvorada. Eu sugeri essa atividade ao presidente da República e foi muito bacana, onde os líderes puderam apresentar suas primeiras ansiedades, né, sobre o texto. Algumas coisas que a própria imprensa já tem falado muito, como a questão do BPC, a questão da aposentadoria rural, né, e também a questão da idade mínima. Foram algumas coisas levantadas assim, e pediram também para que o presidente colocasse ainda mais, né, o seu rosto. Alguém usou a expressão garoto propaganda, né, do presidente ser efetivamente aquele que vai fornecer o guarda-chuva que vai amparar os parlamentares também a votarem por uma reforma da Previdência que já existe sobre a qual, né, já existe uma grande conscientização, tanto na população quanto nos próprios parlamentares, de que é preciso avançar nessa pauta, né? Então, o que a gente fez já antes do Carnaval, eu percorri com o Rogério Marinho algumas bancadas de partidos, né? Fomos ao PSDB, ao PR, PSL e também ao PSD, e logo após o Carnaval vamos retomar essas rodadas. Tenho conversado também com várias entidades ligadas ao serviço público, magistratura, Ministério Público, auditores fiscais, analistas tributários, servidores do Legislativo. Tenho conversado com vários e vamos continuar o Fórum Nacional, né, das Carreiras de Estado, para poder ir abrindo uma porta de contato, né, e fazer com que essas ansiedades mesmo, né, de modo especial em relação ao serviço público, sejam já recebidas e permita que a gente amadureça as propostas logo na sequência, quando a CCJ estiver pronta e funcionando, depois a comissão especial, para quando chegue no plenário, né, nos 2 turnos, a gente já tem um texto mais, vamos dizer, com uma rota mais próxima aí da aprovação. Claro. Então tem muita coisa para fazer. Agora nós temos também a chegada da Joyce, a chegada do Bezerra no Senado. O time já está bem mais reforçado. É importante dizer também que a formação da base ou a obtenção dos votos é uma responsabilidade compartilhada entre vários atores, né, e com destaque, claro, para a Casa Civil e para a Secretaria de Governo, que já estão fazendo as suas articulações, também seus planejamentos, levantamentos, para no retorno do Carnaval organizar a base, né, em torno do presidente da República, né, a base é do presidente, Sim, é do governo, que vai possibilitar aí a aprovação não só da reforma da Previdência, mas de tantas outras
reformas como a tributária, né, que é um passo seguinte. Temos também as medidas econômicas para possibilitar o desenvolvimento da infraestrutura, modificar um pouco a lei de licitações, a lei das parcerias público-privadas, temos um pacote de lei anticrime, ou seja, a prioridade número 1 aí, ou a prioridade 0 do governo nesse momento é a reforma, é a construção da nova Previdência, mas a gente tem um horizonte grande aí ao longo dos 4 anos de muita coisa interessante para fazer a nível legislativo. Deputado, claro que nessa semana nós tivemos a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a idade mínima de aposentadoria das mulheres e ele e alguns aliados, ele admitiu que não deveria ter falado. O senhor acha que declarações como essa não dificultam a articulação, a negociação com o Congresso Nacional? Por exemplo, quem não é a favor da reforma da Previdência e está estudando a reforma para ver se apoia ou não apoia, não é algo que depõe contra essa tentativa, esse esforço necessário para aprovar a reforma? Eu recebi as palavras do presidente como um aceno, né, para o Congresso Nacional e para a sociedade, mostrando que há um espaço para diálogo, e não como uma concessão já imediata, né, sobre um ponto específico. Eu entendi como sendo uma mensagem dizendo, nós sabemos que, como toda proposta de emenda à Constituição, a palavra final é do Congresso Nacional, uma vez que não há sanção ou veto do presidente da República, e o governo se esforçou ao máximo para apresentar a melhor proposta, mas sabe que há um espaço, lógico, para negociação e que a palavra final é do Congresso Nacional. Agora, é importante notar que essa reforma, né, a nova Previdência, da maneira como foi construída, tem vários outros pontos, aspectos interessantíssimos, e que a gente vê que houve uma grande aceitação, pontos muito mais estruturantes, muito mais relevantes no contexto final da reforma, como, por exemplo, primeiro que a PEC não veio sozinha, né? Ela antecedeu a PEC, como vamos dizer, um escalão precursor aí, a medida provisória 871, que vai ajudar, vai criar possibilidades, já criou, na verdade, porque já está em vigor, né? Possibilidades para a gente combater as fraudes no INSS. Isso já vai contra um argumento anterior, né, que se tinha que não é preciso ter uma reforma da Previdência porque se nós combatermos as fraudes já é suficiente. E a gente vê que, no fundo, embora seja necessário fazer, até ético fazer, mas não é suficiente, né, só o combate. Mas o governo dá mostras com isso que vai ser algo mais amplo. Nós estamos também trabalhando num projeto de lei dentro do governo para apresentar, para possibilitar a cobrança dos grandes devedores. Então, com isso, essa dívida que nós temos aí previdenciária, algo em torno de 490 bilhões de reais, um terço disso com uma dificuldade muito grande de ser cobrado, ou porque os grandes devedores já faliram e não têm ativos, né, para serem penhorados e para cobrir a dívida, ou porque simplesmente é mais caro cobrar a dívida do que deixar da forma como está, né? O que o Estado gastaria na cobrança seria maior do que a própria dívida em si, né? E tem um outro terço que já está judicializado, né? E um outro terço que está ainda na via administrativa. Então, imagina um montante como esse, né, de 490 bilhões de reais, 2/3 disso podendo ser cobrado, também vai nos ajudar, e o governo está trabalhando nesse projeto de lei. A proposta dessa nossa PEC da nova Previdência, como eu falei, ela ataca outros pontos que não foram questionados, e isso é um bom sinal, uma amostra de que, no geral, né, esse 1,165 trilhão de reais, que é a nossa meta inicial, vai ser pouco desidratada, né? Nós vamos trabalhar para que a desidratação dessa economia em 10 anos seja a menor possível. Então, por exemplo, na PEC tem a previsão de organização do orçamento da Seguridade Social, né, que vai fazer com que a gente divida, deixe bem claro aquilo que é orçamento da assistência social, daquilo que é o orçamento da Previdência Social, a questão da proteção das fontes de custeio, né, para que a gente consiga financiar ao longo prazo a nova Previdência, a questão também da possibilidade de criação de contribuição extraordinária
para a manutenção do equilíbrio atuarial, é algo importantíssimo também, uma inovação, a proibição da desvinculação das receitas da União, né, a cobrança, que é aquela DRU, né, que incide sobre vários aspectos do orçamento, mas quando incide sobre a Seguridade Social, a gente tem uma grande dificuldade, inclusive, para definir se há déficit ou não. Esse era um grande questionamento, né, e depois que, lógico, mesmo buscando gastos previdenciários em outras partes do orçamento, quando a gente soma tudo, verifica que o déficit é grande, né, algo em torno de 266 bilhões de reais ano passado, e se nada for feito esse ano, vai chegar quase aos 300 bilhões. A gente também possibilita cobrar contribuições previdenciárias dos anistiados, né, vai instituir um regime de capitalização obrigatório e futuro. Então tem várias medidas que vão ser feitas, que esse pequeno aceno aí em relação à idade mínima, eu entendi como sendo somente uma amostra de que o presidente, como eu vi em diversas reuniões com a equipe econômica, em que eu estive presente junto com o presidente, ele tem sempre sido o coração e a equipe econômica, acertadamente, tem sido a calculadora, né? Então o presidente tem mostrado o lado humano, a preocupação dele com as pensionistas, né, com os pensionistas, né, com os aposentados em geral, com os segurados do regime geral, os servidores públicos, os militares. Ele tem sempre colocado o coração, sabe da importância, né, daquilo que foi falado pela equipe econômica, de que é muito importante que a economia em 10 anos esteja na casa do R$1 trilhão, mas o presidente também tem dito, né, que é importante Oi? Desculpa. Não, pode concluir, nosso tempo já está no fim, por favor. Ok, só para concluir é isso, para dizer que o presidente, é lógico, é ele que tem o capital político e a sensibilidade maior, até porque foi eleito por 57 milhões de brasileiros, para saber qual é o melhor fio da meada e a proposta possível dentro do nosso objetivo de economizar R$1 trilhão em até 10 anos. Deputado federal Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo na Câmara. Mais uma vez, deputado, obrigado por atender a Jovem Pan e bom carnaval. Tá bom, muito obrigado, Thiago. Um abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus, um ótimo carnaval a todos.